Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Pastor Johnson, Célia. Sejam bem-vindos. Graças a Deus, tudo bem, vocês? Boa noite, tudo bem? Hoje o pessoal está demorando a entrar, hein? Hoje é sexta, Aline. Fazendo suspense. Verdade, Hoje é sexta-feira. Eu estou aqui, eu cheguei do trabalho, estou aguardando aqui, cheguei até um pouquinho mais cedo hoje, que eu saí mais cedo. Mas eu estou moído de cansaço aqui, todo dolorido. Tudo na vida é sacrifício, né? É com esforço mesmo. Eu também estou aqui me recuperando de uma virose terrível. As vias nasais respiratórias estão muito congestionadas ainda, mas vamos em frente. Tem nem como faltar uma palestra dessa, né? Sim. Então, muito boas mesmo, né? Ai, pena que hoje é o último dia. É bom que fica um gostinho de quero mais. Denis está ali só ouvindo, aí a gente já está aqui articulando por trás dele aqui para poder dar continuidade. Boa noite, gente. Ainda bem que eu cheguei na hora, para vocês não falarem mal de mim. Brincadeira. Vamos esperar o Fábio entrar. Mandei mensagem para ele. Você teve contato com ele, Aline? Eu mandei para ele também. Eu estava me mandando algumas fotos para passar, né? Uhum. Aí eu mandei o link para ele entrar, até então vou falar aqui com ele novamente. Ok. Você vai conduzir hoje ou... Se você quiser, eu posso conduzir, mas se você for sair, depois entra só para finalizar. Mas se não, eu finalizo, não tem problema. Vou ficar um pouquinho, aproveitar esse último dia, né? Sim. Nós estamos aqui igual o Fica Denis. Igual o quê? É igual o grito Fica Denis. Ah! Vontade é ficar. Eu acho que vai ficar. Eu tinha entendido, na verdade, a Aline passando para mim, aí ela, tipo assim, na comunicação, eu tinha entendido, talvez melhor você. Eu falei, tá bom. Mas, Porque tranquilo. eu perguntei se você poderia ficar para finalizar, porque aí já passa as informações que precisa, né? Porque tem algumas coisas que é só você que consegue desenvolver. Aí, entendi. Tipo, foi duas perguntas, aí eu só coloquei, tá bom. Minha resposta bem... aí eu não entendi também, eu falei, então é eu mesmo, porque acho que ele não vai estar disponível. Entendi. Mas eu posso apresentar as fotos, né? Porque o Fábio mandou para mim, e você pode conduzir sem problemas. É bom que eu aprendo mais. Tá bom. Eu tenho umas apresentações aqui que eu queria fazer na hora que a gente começa a gravar. Mas a gente pode estar trocando, fazendo intercâmbio, uma roda de roda mesmo, não tem nada formal assim exigido, mas tem umas coisas na cabeça que ficou passando hoje e vamos ver o que vai
vai, como é que posso dizer? Aonde é que vai chegar? Ô, Denis, dá uma Sim. sugestão aqui. Eu achei interessante aquele vídeo que você passou na aula passada sobre o que é o intercultural. Eu acho legal colocar também no iniciozinho. Uhum. Ok. É, vou ver se o tempo dá. Eu já tenho outro vídeo e outro conteúdo que eu estou querendo passar. Mas vou deixar ela preparada aqui e eu vou ver como ela vai, como é que diz? O fluir, como ela vai fluindo e ver se ela encaixa de uma forma natural. Procurando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Já que a gente está aqui uns 3 semanas, tem gente participando constantemente, e já tem outros palestrantes disponível. E, de um certo modo, esse trabalho, ela necessita como é que eu posso dizer? Algo bem mais constante, porque tem muita gente que entra no site, só que eu não tenho como colocar no site que a gente faz esse encontro, entre aspas, todo dia. Se a gente conseguir fazer pelo menos umas vezes por semana, ou 2, 3 vezes por semana, e a gente ter algo assim constante, daí assim que as pessoas entrarem no site, eles já sabem que existe um encontro disponível. Só que para isso, eu não tenho como dar conta de sempre estar, como é que vai se dizer, conduzindo. Infelizmente, eu não tenho tempo, gostaria de ter, é uma coisa que eu estou apaixonado em fazer, eu gosto muito de organizar esse tipo de coisa, mas, de um certo modo, o intercultural online necessita facilitadores, que a gente chama, né? Pessoas que ajudam a conduzir, dar a introdução, deixa a conversa fluir e só ajuda no final a encerrar, porque algumas vezes, deixando solto, ela pode não finalizar direitinho. Mas esse é o que está no meu coração. Amanhã de manhã eu não vou trabalhar, e eu vou tirar um tempinho amanhã de manhã, se pessoas tiverem interesse para ajudar de alguma forma, eu posso estar postando o link e eu vou estar abordando vários assuntos, mas na medida que as pessoas vão entrando, vocês podem pensar como um baixo, né? Aí no baixo, quem chega e aqueles assuntos que você trata, naqueles assuntos que a gente vai tratando, a gente vai conversando, e assim que os assuntos vão encerrando, outras pessoas entram e a gente vai adotar a cultura indígena nesse aspecto, nesse trabalho que eu faço. É assim que eu gosto de trabalhar, eu acho importante trabalhar, porque se nós queremos alcançar os povos indígenas, a gente tem que meio chegar no nível da sua convivência para poder ter um impacto mais próximo do coração deles. Então, essa é a diferença que eu abordo. Não é que é certo, não é que é errado, mas eu acho a dinâmica dela tem dado bastante resultado no trabalho que a gente faz. Quero dar bem-vindo para todos que entraram agora, esse é o nosso último encontro, e quero dar uma oportunidade para as pessoas se apresentarem, falar rapidinho, antes de a gente dar início do nosso encontro aqui. Junei Lati, você levantou a mão, gostaria de falar? O microfone está desligado. Agora a Jéssica está aparecendo, a imagem, que bom ver ela. Oi, Laís, sério. Curiosidade, ô Denis, queria ver o oi do cacique já. Verdade. Dá um oi aí, Fábio. Eita, o áudio não está funcionando. Estamos ouvindo nada. Nada, nada, nada.
Nath, amiga da Jéssica. Ah, tá. Coisa boa. Bem-vindas. Bom que você está aqui. Você é do povo Calapalo? Não tá para ouvir. Eu tô vendo o que você está falando, mas você precisa abrir o microfone. Tem um botãozinho lá embaixo. Se você não está vendo, só tecla com o dedo, toca a tela e algumas vezes ela aparece. Aí você vai. Isso, abriu. Dá para falar agora? Eu não estou vendo nada. Nem Não dá do para Fábio, ouvir. nem da Nath. Oi, Agora tá. A Nath estou ouvindo. Quer se oi. apresentar? Mas você consegue me ouvir direito? Estou ouvindo direitinho. Tá, aqui eu tô no escuro. Mas aqui tá sem luz aqui. Tranquilo, dá para ver você. A tela do celular é igual um fogo. Dá para ver um pouquinho do rosto. É, Você pode se apresentar, seu nome, de onde você mora. sim. Primeiramente, boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu me chamo de Nath. Boa noite. Meu nome é Nath. Todo mundo me chama de Nath. Isso é nome da minha avó. E o meu nome registrado é o Golo Calapalo. Eu sou etnia Calapalo e Navaquá. Eu moro aqui na aldeia Pranatu. Eu sou etnia Calapalo. É a primeira vez que eu estou participando dessa, que minha amiga, o Jéssica, me enviou uma convite para eu entrar. Coisa boa. É isso. Bem-vinda. Estou feliz que você está aqui. Intercultural Online, né? Esse evento é um evento que a gente faz para convidar indígenas para poder compartilhar da sua cultura, sua convivência, como é que é os indígenas de hoje. E a gente já faz essas palestras há um bom tempo. Teve um tempo que estava parado, mas a gente está tentando reiniciar novamente. Então, nós tivemos Ricardo Poquivic, do Povo Terena, Fábio Pataxó, né? Ele está aqui conosco, só que ele está com problema no áudio. E também tivemos Raulison Apinagé, nesse tempo também. E quem sabe um dia você também pode, se aceitar o desafio, um dia no futuro, será um prazer ter você também para compartilhar a sua cultura, seu povo, onde é que você mora, o que que você come, o que que vocês fazem. É muito gratificante. Tá, agora eu entendi. Nossa, o Fábio está com problemas na internet novamente, né? Eu estou vendo o Antônio Canela, tem o Antônio logo Canela, né? Tá todo vestido, bonito, preparado. Abre o microfone aí, Antônio, para dar um oi aí. Já abri, já abri. Fica à vontade. Pois é, Denis, boa noite.
Pois é, Boa mais noite. uma vez, boa Também, HP noite. Cam. Boa noite para você, boa noite. Aham, e pé. Estou chegando aqui de novo, participando das suas palestras, participando da conversa dos outros parentes, que é no Somerrim, na língua. Aí eu gostaria de passar também a minha conversa sobre o respeito do nosso culturais, do expressão. Aqui nós estamos já na expressão do mentuaie na língua indígena Icrere, está tudo, os meninos, está tudo no preso. Aí nós já botamos para ele sair fora. Aí ele está andando assim em cada porta a casa, da aldeia que foi circulada. Vai cada dormindo na porta até, eu acho que até para o dia acho que 28 de setembro, que vai começar de terminar. E nesse caso tem muito a fala sobre o respeito do movimento dos prisão do que nós chamamos na língua chama Icrere, que faz a casinha dentro da casa para ficar os jovens ficar presos lá, para não sair, para ficar seguro, né? Porque no dia que vai sair, ali vai pega torão. E a lei é assim, dos prisão dos cultural, que chamamos prisão dos meninos. Então, nós estamos aqui já, lá na aldeia, ali, nós estamos no posto. Então, ali está dormindo já na porta da casa, de cada casa dos famílias. Cada casa que eles deitavam, eles já saiu todo mundo para dormindo, até para esse dia que eu digo. E tem muito sobre o respeito do Icreré, que é casinha. Se bisavô disse assim, se alguém o jovem, que menino, que fica quietinho, não pode sair, não pode andar, porque ele vai ficar gordo, talvez ele vai pegar a lei dos bisavôs que tem, outro que vai servir a pajé dentro dos prisão, e outro para ficar assim de cuidado mesmo, para ficar gordo, ele vai, talvez que ele é caçador do caça grande. Aí, nesse caso, tem outro que vai ser, sim, diz que é corredor, porque tem resguardo dentro a casinha, que chama aí Krele, nossa língua. Aí, todos os problemas que estão acontecendo sobre o respeito histórico, estamos no nosso costume, quer dizer, costume, esse aí que ainda está vivo, nunca nos larga, nós não larga não, porque esse que bisavô antigamente deixou, e nós estamos só continuando, renovando. Outro nasce, cresce e vai acompanhando. E a conversa nossa na língua, primeiro a conversa, quem nasceu, e acho que fica negócio de 5 anos, ou assim, 6 anos, já começa de falar. Não aprende português ainda, porque não sabe português. Só se ele se ele crescer um pouquinho de 7 anos, ele entra no colégio e ele vai aprender português, a letra para dizer, para o nome, vai aprendendo todos os nomes das coisas, que é nome do panela, ou esteira, ou vasilha de comida, ou fogo, ou muqueada, vai começando a aprender, assim no português, que, como que ele diz assim, primeiro ele fala como que é cupem, é pano, ninguém sabe ainda, mas só se ele aprender o português, aí ele vai dizer, aí tu vai perguntar,
que aquilo ali não vai dizer nada. Diga só na língua mesmo. Penca. Camis também é mesmo quase igual, camis. E vai começar a aprender na língua primeira, e depois ele estuda, ele vai começar a aprender português. E assim que aqui o nosso cultura, que está assim, ainda vive, a fala, que ainda está vive. E tem aquele ainda que não sabe de conversar no português. Aí tem que ir a mãe, pai, ou tem a casa, tem professor, ele vai ensinando aquelas coisinhas para ele aprender. Só fala na língua. E depois ele vai saber o português para dizer o nome das coisas. E tem muito nome das coisas que vão dizendo. E nesse sobre de Pedro Prezão, nós temos também o movimento que é a esteira que usa também dentro a casinha. A gente todos os pais vai buscar pala para fazer esteira, para fazer cercado. Como que está acontecendo? Nós estamos já no movimentando isso aí. Nesse ano nós prendemos os jovens para ficar no prisão. Porque isso aí que é o nosso amiquim, quer dizer, amiquim, que é a nossa cultura de festa portuguesa. É muito importante. Isso aí nós estamos já quase no meio. Aí nós estamos, sim, também dizendo essa situação do nosso cultural, em tradição. E dentro disso aí também, o que Antônio, acontece? são quantas pessoas que estão presas nessa Hein? casinha? Oi. Você falou que estão presos nessa casinha. Minha pergunta é, quantas pessoas têm, ou quantas crianças estão fazendo essa festa neste momento? Tem dois que está preso na casa, tem uma pessoa que está preso na casinha. Tem a casa que só que também tem dois rainhas, que é mulher, só dois que vai entrar no meio do homem. E o outro vai deitar lá no outro lado, o outro vai deitar. Bem, duas pessoas vão se deitar junto, ou uma pessoa. E assim que é o jeito da cultural da expressão, e funciona. Aí faz agora nós começamos a fazer, como estou dizendo, nós prendemos que mês de abril. Abril agora vai só lá para setembro que vai terminar. E abril, maio, junho, julho, agosto. Nós começamos a botar para fora nesse mês de agosto. Aí ele vai dormindo, né? A casa que está preso, ele vai começar a dormir até encerrar essa casa. Aí agora vamos se movimentar para a gente correr e terminar é o torão. Torão que vai derradeira. Ele vai buscar torão, chegar, aí pronta, e terminou. E também nossa cultura sobre o respeito do torão. Torão do berumbu, quer dizer. Torão é do batata, quer dizer, do batata, que nós chamamos a língua Jodionpim. Esse aí que é o nome do torão. Jodionpim, que é o batata do torão, que nós chamamos na língua Jodionpim, que é o torão. Esse também tem dois. Quando vai cortar torão no mês de agosto, nosso ano é só mês de agosto. Não bota fora do ano, não. Todo ano, mês de agosto, que é o torão do Berumbu, quer dizer. Aí, ele vai cortar torão, ele vai, agenda um dia, ele vai espalhar para caçar. Caçar o cacho, acho que 2 semanas ou mais, ele vai ajuntar. Aí ele vai entregar carne para a família. Oi. Eu queria ver rapidinho se o Fábio está conseguindo ter o áudio conosco. Caso ele não está conseguindo, a gente pode continuar ouvindo. Mas só aguarde só um momento, só para ver se o Fábio... Nada. Tá. Só aguarde um momento.
Eita, Fábio, e agora? Pois, deixa eu passar uns 2 vídeos aqui. E talvez a terceira. Tô pensando aqui. Não quero cortar o fluir da conversa, né? Já iniciamos a gravação, já estamos gravando. Então eu vou compartilhar 2 vídeos rapidinho, né? E vamos lá. Compartilhar o primeiro vídeo do Intercultural Online. Eu acho apropriado para esse momento. E é bom ver, para entender o que é Intercultural Online. Bom, já começamos, a gravação já estava começando desde o início, mas só para nossa arquivação, a gente algumas vezes corta a primeira introdução e a gente só faz a primeira introdução. Então, vou falar boa noite para todos. Nós estamos aqui no nosso último encontro Intercultural Online e nós estamos aqui com o Fábio Patassó, mas ele está tendo um pouquinho de dificuldade com o seu áudio. Então, para dar procedimento, nós vamos compartilhar o nosso vídeo que a gente gosta de compartilhar para saber o que é intercultural online. Muito bom. Quero agradecer a presença de todos que têm acompanhado desde o início, aqueles que estão entrando agora. Tem sido um encontro maravilhoso. Temos pessoas de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, todo lugar. Se eu esqueci alguém, me perdoa, não foi intencionalmente para excluir vocês, mas saiba que nós somos uma comunidade, né, de diversos lugares, e estou muito feliz de ver o impacto que ela está trazendo, a troca de experiências que ela está trazendo, e toda vez que eu sempre entro para falar de todos esses pontos aqui. Ou seja, eu entro com página branca e a gente vai evoluindo, conversando, e é o que é importante, é o que está no coração. Nós sempre buscamos ter um encontro positivo, né? Nós sabemos que tem assuntos polêmicos, assuntos complexos, e nós sempre orientamos nossa comunidade, que nós tentamos evitar ser uma comunidade que discute assuntos políticos e assuntos religiosos, porque são 2 assuntos que dividem pessoas mais do que unem. Então, toda iniciativa, desde o início que Intercultural Online nasceu, foi incentivo de tentar unificar o máximo possível. E com essa intenção, nós queremos que os indígenas tenham um espaço para poder falar da sua cultura, sua experiência, como é que é ser indígena no tempo de hoje. E, graças a Deus, nós conseguimos desenvolver essa comunidade. Eu queria compartilhar com vocês o nosso site que nós temos. Vou ver se eu acho. Ok, eu acho que está no.
aqui. Se vocês visitarem nossa página interculturalonline.com, muitos de vocês, talvez, perdão, não era essa página que eu queria, mas eu queria mostrar para vocês que vocês têm a capacidade de criar um perfil, né? E vocês podem conseguir outro certificado gratuito fazendo o curso que nós temos e no final você receberá um certificado de carga horária também. Então, esse é o nosso site oficial, né? Indígena Moderno, Conhecimento Indígena, Visibilidade. Então, é aqui que a pessoa coloca o nome, e-mail, seu WhatsApp, qual estado você mora, e principalmente, eu tive dificuldade no início, pessoas já esqueceram de colocar o DDD. Tem que corrigir isso, né? 26, sem querer. A pessoa deve receber o e-mail automaticamente e lá no e-mail ela recebe um link para entrar no grupo do Intercultural Online. Então, quando você cria seu perfil, você vai ter acesso a esse menu aqui, você clica no curso e lá no curso vocês podem acessar o nosso curso dos primeiras palestras que nós fizemos no Intercultural Online. E você ganha uma certificação para pessoas que fazem a faculdade e você pode fazer esse curso gratuito. Queria falar rapidamente um pouco da minha experiência crescendo no povo Curiquati, né? Meus pais começaram a morar lá antes de eu nascer. O povo Curiquati é situado... Fábio, você está com áudio novamente? Então, vou ver, só para ver se você conseguiu. Nada ainda. Negativo. Então, desde que eu nasci, com 2 meses, meus pais foram para a aldeia, já estavam morando lá. Então, se você conversa com os Curicatis, os mais velhos vão dizer... eu lembro deles quando ele era desse tamanhozinho, eu segurava ele nos meus braços. Então, nós temos família lá, foi adotado pelos Curicatis. E Fábio voltou de novo, vê se tá. Então, e aí, Fábio, vê se você pegou o áudio. Eu tô com outro aparelho. Agora sim, agora deu certo. Aí, Mas tá bom. Aparelho no... Vamos trocar esse aparelho no mar. Ela não presta. Brincadeira. Então eu vou sair de um. Vou sair desse. Então. Tá bom. Então, eu fui dado o nome Croaré, que é o povo Curiquati que deu o nome, e eu pertenço, né, à comunidade de pessoas que têm meu mesmo nome. Eles me dão... Eu tenho tio, eu tenho pai, eu tenho parentes com relações especiais, diferentes, baseado no seu nome. Então, dependendo do seu nome, você tem umas responsabilidades e deveres dentro daquela comunidade, daquela cultura. E por 15 anos, uma senhora trabalhou ajudando minha mãe para ajudar nas tarefas de casa, para que eu e minha irmã pudéssemos estudar em casa. A maioria dos meus funcionários enviaram seus filhos para uma escola para estudar e meus pais decidiram não mandar eu e minha irmã. Portanto, minha mãe precisava de ajuda em casa e essa senhora chamada Kotiri trabalhou com minha mãe por mais de 15 anos. Quando chegou o tempo, ela parou de trabalhar, ela chegou e conversou com meus pais um tempão, e a mãe chegou e conversou comigo. Denis, Kotiri quer que você chame ela de mãe na língua, porque ela cuidou de você, criou você, trocou suas fraldas, e ela considera você como filho. Então, foi uma honra ser considerado, né, ser adotado nesse nível de carinho pelos Curiquati. E eu chamo ela Enchi, e eu faço parte da família do povo Curiquati, e a gente tem uma grande amor, carinho, respeito e consideração pelo povo Curiquati, a qual nós moramos por muito, muito tempo.
Eu queria só mostrar um vídeo rapidinho para poder mostrar para vocês uma pescaria que eu fiz uma vez. E eu acho que vai trazer um pouquinho de experiência. Foi feito em inglês, perdão, mas tem legenda e eu acho que as pessoas podem assistir para assistir um pouquinho como é que é a pescaria. We're here getting ready, having a quick snack before we go on a fishing trip. I'm here with my buddy Alcide. Got done having a snack, now we're on our way to the fishing site. We had a piece of fish that was already came from there. Dá para ver a legenda? We're getting ready to go. We're gonna spend Ou a é night pequeno here, demais? have some fun. So come along. I got here last night. It was dark, so I couldn't film anything. I'm here with my friend. I'll see you. That's Stefan over there. We're at the end of the fishing trip. We didn't catch any fish last night because the poison they put in the water is all gone. So they're all done fishing and everybody's packing up and leaving. But I'm gonna take you down and show you how they put the poison in the water and catch the fish. Bad. It was so cold last night, see my back. I slept with a jacket and a pair of pants with my socks on. And I was still cold. But I survived the night. I'm here eating fish, fried fish from the jungle here in the Amazon base with the Indians here in northern Brazil. And it's really good, having a good time. Here's how the process works here in Brazil. The Indian put poison in the water, as we call it. As you can see, this little sawdust here kind of stuff, they get it from the roots, and sometimes they get it from certain bugs of the tree. What they do is they grate it up and they put it in a little basket here. And what they do is they put it in the water, as you can see on the other side of in the middle of the stream. And the sap, the stuff gets in the water. What it does is it takes the oxygen out of the water and it makes the fish kind of drunk-like. So it makes it easy for them to go along. And they get the fish, they pick up the fish, they use bows and arrows, they use nets, Indian nets to pick up the fish. And we got here late, so hopefully next year we'll be able to accompany them and get some better shots and pictures. So that's how the Indians fish. They go in big clan, families, big groups, and they do this annually once a year. So pretty interesting thing. Lots of fish. They're very nice and they love to give and they love to share with what they have, and they gave me some fish and they gave me a bunch of fish. So I'm gonna have some fish later on this week and it's gonna be really good. É isso aí, gente. Você pode encontrar o vídeo no YouTube. Espero que deu para ver. Sei que a tela do celular pode estar um pouquinho pequeno, mas foi uma experiência de ir numa pescaria. Eles vão uma vez por ano, todo mundo da aldeia vai, fica quase ninguém na aldeia. E eles ralam esse tipo de
madeira, da árvore raiz, de algumas árvores, e ela é um tipo de veneno que extrai o oxigênio da água e os peixes não conseguem respirar, e eles ficam meio embriagados, e eles conseguem pegar o peixe com arco e flecha, ou com tarrafas, alguma coisa assim, eu esqueci como é que chama, e eles fazem essa... Não é festa, não é ritual, mas é uma costume que eles vão uma vez por ano, quando as águas estão baixas, quando a água é mais, quando é pouca, e é mais fácil pegar os peixes, e eles consomem esse peixe por um mês, algumas semanas, e faz parte da dieta, alimentação do povo criqueti. Vamos lá, Fábio, fica à vontade, obrigado mais uma vez por estar aqui, e tem sido muito gratificante conhecer você, e estou ansioso para ouvir o que você tem para compartilhar para nós hoje. Tem que ligar o microfone. Boa noite a todos, Tacohan Taputari. Boa noite, parentes. O Tacohan Hatiomope, boa noite a todos. Calpeton Cortumiá, Fábio Pataxó. Meu nome é Fábio Pataxó. E fiquei muito feliz agora de conseguir falar, né, Denis? Porque eu acho que a gente tem uma palestra e o nosso aplicativo, o microfone fica mudo, eu me sinto até... Parece que é uma perseguição indígena, né? Porque nossa voz não ecoa, né? A gente pede socorro, grita e ninguém escuta, né? Então, assim, me dá uma agonia quando acontece isso, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Porque você tem um aparelho de celular bom, tem um aplicativo bom, tem uma internet fibra ótica. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu celular, entendeu? Aí, graças a Deus, não, você fica preso, né? Dá uma agonia. E aqui eu moro afastado de todo mundo, não tem ninguém para pedir celular emprestado. Aí eu lembrei que eu tinha um celular antigo, aí corri lá, peguei, mas não tem um WhatsApp. Aí eu tinha um outro e-mail, e aí, graças a Deus, a Aline conseguiu enviar o link, eu fiquei até emocionado, né? Nossa, eu fiquei até emocionado de poder falar, né? Porque a gente perder a fala. E a resistência, eu acho que não só o povo pataxó, né? Que a gente vive isso desde a época da colonização, quando chegaram aqui. A gente, você sabe, né? Que nessa região toda era 70 milhões de indígenas, né? Contando América, contando México, né? O Brasil, na verdade, é até pouco, né? Porque a nossa área do Brasil, eles falam que tinha 3, né? Mas os estudos falam que era quase 5 milhões de indígenas, só aqui nessa área do nosso território, né? Do Pindorama, né? Hoje é conhecido como Brasil. No México era 20 milhões de indígenas. E nas Américas, somando tudo, era 70 milhões de indígenas, né? Que não só aqui a gente sofreu esse exterminação, né, dos povos originários, né? É porque o Brasil continua até hoje, né? E você imagina, 70 milhões de indígenas. Só no México era 20 milhões. Nos países andinos, 10 milhões. Assim, é muito indígena. Aí hoje no Brasil, né, agora, né, com essa resistência, tem muito tempo, né, que a gente começou a resistir, nossa população indígena cresceu muito. Então a gente tem avaliado que 1.600.000, 1.700.000, que são bastante, né? Graças a Deus a gente está conseguindo recuperar nosso povo, né? Resgatar, né? Então eu acho que a resistência é o indígena, né? Que a gente resiste até hoje, né? Não só aqui esse território, mas lá de cima, né? Que é muito mais grave que o nosso, né? Porque a exploração do minério, né? Das grandes florestas, né? Onde está a maior riqueza, né? Que a Amazônia ainda é considerado o pulmão do mundo, né? E resistir tá na luta, né? Eu acho que eu sou liderança indígena. Eu já tive reunião nesses ministérios tudo. É tanto que eu chego lá em Brasília, no Ministério dos Povos Indígenas é recente, né? Mas todos os ministérios, eu entro, só mostro o documento, porque a gente já cresceu indo para lá, né?
E a gente tem esses acampamentos. Antes o acampamento era pequeno, né? Foi assim que começou a PIB, né? Que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Que é grande agora, né? Que fez, acho que, o 20º ano. Então, 20 anos atrás, ia um pouco de cada etnia acampava lá na porta. Foi assim que começou o ATL, né? Que a gente fala que é Acampamento Terra Livre, né? Que foi indo, e graças a Deus a gente conseguia, né? Porque a gente era uma época que a gente chegava lá na mesa, a gente tinha que bater na mesa e gritar para eles poderem escutar, porque eles não davam ouvido para a gente. E nesse modo nosso, ancestral, a gente conseguiu dar bastante avanço. E aí, depois de 1988, que depois fizeram a Constituição, né? Porque a gente, antes, para sair do nosso território, a gente precisava de uma carta da FUNAI. A gente não podia sair, entrar no ônibus, se juntasse um caiambá. A gente era tipo animal, né? A gente não podia sair do nosso espaço. Então, a gente precisava de uma autorização da FUNAI para poder sair. Depois dessa Constituição, que eles deram para a gente o direito, mas tirou outro, né? Porque a gente, na verdade, agora a gente responde pelos nossos atos, né? Eu sou indígena, mas eu sou igual todo ser humano, todo brasileiro. Qualquer crime que eu cometer, eu sou preso. Eu não tenho essa regalia que a mídia fala do povo indígena. Ah, o povo indígena recebe um salário mínimo. Eu não recebo salário mínimo. Eu tenho que trabalhar para me comer. Se eu não for ali no mar pescar, ou pegar uma caça, ou plantar, eu passo fome. Eu não recebo cesta básica da FUNAI. Eu não tenho recurso nenhum do governo. Então, assim, eles criam uma mentira em cima dos povos indígenas para o povo brasileiro discriminar a gente, entendeu? Então, isso é uma forma de exterminar também a gente. Porque ninguém sabe que o indígena faz o artesanato para vender, para pegar o dinheiro para poder comprar o feijão que não plantou, comprar coisas que a gente nem sempre planta. Eu tenho um celular aqui, mas eu trabalhei muito para comprar meu celular. Eu não ganhei o celular da FUNAI nem de ninguém. Então, assim, a nossa vida, eu acho que você tem que viver numa aldeia para você poder falar, e eu acho que hoje a mídia, ela tinha que começar a ir nas aldeias e ver nossas vivências para poder falar um pouco da gente, porque isso é resistir. É você ver as pessoas falando mal de você e você ter que correr atrás. Não cai do céu aqui. A única coisa que cai do céu é a nossa proteção, porque a gente é ameaçado de morte, a gente pede para a natureza, reza, ora, queima nossas almescas, e às vezes o tiro que eles dão na gente passa que a gente não sabe nem como que não pega, porque eu já levei tiro nas costas, e o tiro passou e não pegou em mim. Então, assim, isso é resistir, porque você resistir num país que existe o preconceito em pleno século XXI, que eles olham para a gente, você não é índio, não. Porque se eu não tiver eu ainda tenho a característica, né, que eu tenho o olho puxado, cabelo liso, mas se a gente não tiver trajado ou tiver com iPhone, se eu tiver num carro, então, meu marido, eles ficam olhando porque eles têm aquela imagem da gente arcaico. A gente não é aquele indígena do livro que eles botaram da história, de tanga, com arco e a flecha, comendo carne crua. A gente evolui. Então, assim, isso é uma resistência do nosso povo, a gente conseguir resistir, ter nossa sabedoria, ter nossa fala, né, que a gente fala entre nós, a gente tem nosso dialeto. Eu não falo fluente, mas ainda estou aprendendo, porque a minha mãe, ela tinha medo de falar que era indígena. Ela, quando ela foi para a escola, quando ela tinha 10 anos, furavam ela de lápis, porque ela tinha cabelo liso e cara de índio. Então, assim, a gente sofre um preconceito que isso é resistir para existir, né? Hoje mesmo eu tive uma conferência em Porto. Porto Seguro é um lugar onde todo mundo é indígena, onde o turismo vive do Pataxó. E eu vejo as pessoas dando aquelas olhadas tortas para a gente, entendeu? Não de preconceito, mas, tipo, fica te olhando, entendeu? Eu tenho um furo no nariz que todo Pataxó tem. Eles ficam e perguntam, dói? É a mesma coisa do piercing. A pessoa não fura o umbigo, não fura a orelha. É a mesma coisa. A única diferença é que a gente usa uma talisca com um pedaço de osso. Então, assim, a resistência nossa, porque a gente cresce, tanto que eu mandei umas fotos hoje para a Aline, Defensoria Pública, é direto, é Ministério dos Povos Indígenas, que agora é recente, né? A gente nem vai muito, mas a gente sempre tem que estar lá cobrando. Porque, assim, se você ler um pouco dos nossos direitos,
A partir do momento que você está há 5 anos numa terra que é da União, né, que é uma terra indígena, é direito do Estado demarcar ela. E o Estado omite o socorro para nós. Acaba gerando conflito. Aí falar o indígena está entrando em terra. Não está entrando em terra, são terras que estão dentro da área de demarcação que eles não demarcam. Você imagina você viver 20 anos numa aldeia esperando uma demarcação e cada hora eles inventam um documento que precisa. Eles, na verdade, vão acelerando o processo, te cansando. Chega uma hora, Denis, que você mesmo tem que autodemarcar sua terra. É assim, é muito difícil a vivência. Eu vi sua história, achei lindo, mas se você nascer numa aldeia e ver seus pais nascer numa aldeia e você olhar para os seus pais, assim, é muito triste. É muito triste o que a gente vive no mundo moderno. A FUNAI, ela existe porque existe... O que é a FUNAI? É a Fundação Nacional dos Índios. Se não existisse índio, não existia FUNAI. E a FUNAI, simplesmente, ela não tem força. Ela não era mais FUNAI. Ela voltou a ser, mas ela não tem mais poder, não tem dinheiro. Então, a gente, na verdade, não tem uma FUNAI funcionando. Aí você tem lá a Casa Civil, uma pessoa que não gosta de indígena. Então, assim, quantas terras foram demarcadas esse ano? A gente conta nos dedos. E a gente tem um governo favorável a nós. Mas a gente tem um sistema lá dentro que é contra os indígenas. Então, assim, eu não sei quando que vão dar visibilidade para os povos indígenas, porque a gente não quer nada. A gente só quer nossos pedaços de terra para a gente plantar, viver e morrer. A gente não tem essa ganância que eles falam. É tanto que na minha aldeia poucas pessoas têm carro. Os meninos têm mais moto, mas trabalhou para comprar. E assim, a gente é ser humano. A gente tem o direito de ocupar espaço. Agora, pela primeira vez, em 2 anos, eu acho, a gente começou a ver um indígena numa televisão, numa novela, porque lá na política a gente só tinha Joênia, que era a única deputada indígena, acho que da história do Brasil. Aí a gente conseguiu entrar a Célia Chiquiriabá e começou a entrar. Mas você não vê um indígena fazendo uma apresentação do programa do Fantástico, você não vê um indígena fazendo uma apresentação de um programa infantil, você não vê um indígena numa capa de uma revista, o indígena ainda é bicho. Aí falam, porque os negros sofrem. O negro já é, mesmo o negro fazendo um papel de empregada numa novela, ele estava na novela. O indígena não, o indígena começou agora a ter espaços. A gente está começando a ocupar espaços. A gente até fala, porque a gente não gosta de política, mas a gente vai ter que, para se defender, a gente tem que aprender a política, para a gente poder entrar dentro da política. A gente até brinca, né? Que a gente não vai nem precisar pôr gravata. A gente vai entrar com o nosso maracá, nosso genipapo, nossa pintura, e a gente poder falar por nós, porque eles fazem reuniões, eles inventam lei, tudo, e a gente não participa. Como que inventa um marco temporal, né, que já é antigo, é de 2007, eu acho, 2003, eles só foram mudando, era 490, agora é 48, eles vão mudando o número e tentando, e como que faz uma votação falando das suas terras, e você não tem o direito de participar, de estar ali. Assim, é absurdo as coisas que a gente vê no país e a gente tem que ficar calado, entendeu? Então, assim, a nossa resistência é muito forte. A gente é um povo bem resistente, porque já era para ter exterminado já os povos indígenas, se a gente não fosse unido com essa força, com essa sabedoria ancestral, né? Porque você imagina criando uma Constituição que já existe o STF para proteger ela. Aí eles inventam uma pauta de lei, né? Um projeto de lei, para pensar, você que é uma pessoa que viaja, para pensar uma pauta de lei que vai tirar aquele artigo 231 da Constituição, que era o único artigo que protegia os indígenas. E fora que lá fala, aonde os indígenas moram, que tem suas tradições, suas culturas, sua língua, seu canto, é de obrigação da União demarcar. A gente está 20 anos dentro do território esperando. Aí eles vão lá e põem uma pauta de lei. Pauta de lei não existe. Como que a gente tem um país, que a gente tem um STF para proteger uma Constituição e simplesmente eles querem ir lá tirar, rasgar a Constituição na frente do povo brasileiro? Então, assim, é muito difícil a gente falar de resistência indígena e a gente não ter que abrir a boca, entendeu? Para poder falar de política, falar de tudo, porque
Resumindo, é isso. Eu postei ontem, tinha um indígena com problema mental, era um Guarani, tá no meu Instagram. Ele simplesmente, ele estava andando, eu acho que ele tinha um facão na mão. A polícia chegou com um carro, um empurrou ele ficou meio zonzo, eles deram um tiro, mataram ele na frente, assim, eram 3 policiais atirando em um indígena. É caso de tratamento, não é um caso de chegar e matar. Agora pega um filho de um deputado, filho de uma pessoa que tem grana. Porque, assim, o pobre rouba, é cleptomaníaco. Ou é o rico morre... O rico, se roubar, é cleptomaníaco. O pobre é ladrão. É só nesse país que a gente vive. Tudo para rico tem direito. O cara do poste tá solto lá. Agora vai um indígena aprontar alguma coisa, morre na cadeia. Tem a nega Pataxó lá do Pau-Brasil, a Tupinambá, que eu encontrei com ela o ano passado lá na TL da Bahia, que ela ficou do meu lado. Ela foi assassinada por um filho de fazendeiro, com mais de 20 policiais, tudo vendo. Foi preso, ele foi solto semana passada. Você sabe qual foi ele pagou 20 salários mínimos e está solto. Ele simplesmente matou a irmã do cacique, o Apagé. Só não matou o cacique porque o Nailton ficou caído do chão e fingiu de morto. Ele foi solto com 20 salário mínimo. É a vida de um indígena. Então, assim, é um mundo que a gente vive que ele tem horas assim que não... Eu fico pensando em casa, né? Gente, qual é o nosso fim, né? Será que a gente vai conseguir resistir mais tempo? Porque aquele marco temporal, assim, para quem não entendeu, passou tudo de ruim do marco temporal. Ele foi aprovado, na verdade. Então, fica naquele negócio de conciliação. Você viu que no dia do julgamento, eles colocaram quem para fazer a votação? Uma lá que era contra indígena, um que é do grupo Retomada Zero, né, que é contra indígena. Então, as 3 pessoas que iam votar não suportam indígena. Então, assim, é um país que a gente não acredita nas coisas que a gente vê nas injustiças, né? Então, assim, o que funciona é o dinheiro, né? Como a gente não tem dinheiro, então eles falam, o indígena é atrasado, o Brasil é atrasado porque é indígena, não sabendo que o Brasil é um país que a riqueza do Brasil é sua cultura, é a sua Amazônia, é a sua mata. E quem protege as matas são os indígenas. Então, assim, é muito difícil a gente falar de resistência, porque mexe muito com o nosso emocional. Hoje eu mandei até umas fotos aí para a Aline passar, né? Eu sou ameaçado de morte, estou no programa de produção do governo, tive acesso ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, conheci Silvio Luau, né, que é o nosso ministro. A nossa história é tão triste que tem uma foto minha lá no gabinete. Eu até postei, até mandei para ela, que para a gente é até uma honra, né, você ser prestigiado vivo, né, porque a gente não sabe o dia do amanhã. A gente sempre dorme e não sabe se acorda, né, porque é tão aterrorizante a vida dos povos indígenas. Você vê lá em cima, lá os Guarani, a polícia lá estava lá, né, que o Ministério lá, a FUNAI, os direitos humanos mandaram, a polícia saiu, os fazendeiros começaram a atirar. Então, assim, é uma coisa assim, muito triste a nossa realidade, né? Aí você vai lá em cima, lá, os Yanomami, tudo, os que agora conseguiram se salvar, né? Mas está lá com o mercúrio tudo envenenado com o veneno da água. Aí você vê essas campanhas de sustentabilidade, do meio ambiente, tudo, mas você vê cada hora inventando mais coisas e o gás carbono subindo. E assim, o planeta pedindo socorro, e aí um lugar que não é frio, com menos 1 grau, o outro quente demais, o outro chovendo, o outro seco. Antigamente, quando eu era pequeno, a gente falava, né, que tinha as águas de março, tinha tudo. Não existe mais. Não existe mais verão, mais inverno, mais outono, é tudo desequilibrado, porque o planeta está desequilibrado. Isso aí tudo é a ganância, né? Você viu o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul ali, aquilo ali é absurdo. Aí vê se fizeram algum projeto de proteção ambiental. É só dinheiro que eles querem. Eles, mesmo acontecendo aquela tragédia, né?
que são seres humanos. Eles estão lá tentando aprovar a coisa, tudo na ganância, para desmatação. Não existe proteção, né? Então, assim, a nossa eu acho que falar em resistência é falar dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhas, né? Ó, essa reunião minha aí é na FUNAI, ó. Isso aí acho que tem 3 anos essa foto. Isso aí ó, Dona Coruja tem 80 anos, é uma pataxó que está aí do meu lado, que ela sobreviveu ao fogo do 51. Quando botaram fogo na aldeia, ela se escondeu debaixo da cama com as filhas e eles não viram, entraram, procuraram e não viram. Ela é uma sobrevivente. E do lado aí é a Cacicuruba, que é ameaçada de morte também. E lá tem a presidente da FUNAI, que é a Joênia, né, que ela foi deputada, né? Isso aí é na FUNAI. Essa foto eu tenho 3 anos. É uma foto bem forte. Tem muita foto. Essa eu não estou enxergando direito. Eu estou bem ruim das vistas. É tanto que na minha aldeia a gente não tinha escola, né? A gente fez um mutirão há 2 anos atrás com a comunidade. A gente ia fazer uma escola de barro. E a gente, cada um deu uma lajota, cimento, tudo, a gente foi construindo. A gente tem uma escola que funciona na nossa aldeia. A gente tem é uma escola indígena, é diferente das outras, né? A gente tem até a 7ª série, a gente tem o EJA de noite, né, que ensina Ó, tem uma foto aí que é o primeiro dia da aula da minha escola, que a gente até chorou. Imagina vocês construírem uma escola com a comunidade. Aí, depois de pronta, graças a Deus, isso aí é direitos humanos, isso é o início da nossa escola. Ó. Eu não sabia rebocar nem levantar parede. A gente aprende, tudo que a gente quer, que a gente sonha, a gente aprende. Ó. Isso aí é o início da escola, tá vendo? Isso aí é minha comunidade. E hoje tem uma escola funcionando, tem 2 anos. Teve os Jogos Indígenas, que eu não estou enxergando muito bem. Eu acho que isso aí é dos Jogos Indígenas, não é da escola. Ó, é uma escola indígena. Hoje a nossa escola funciona tem 2 anos. A gente tem até a 7ª série, a gente tem uma equipe grande e a gente tem 150 alunos. Se a gente não pegasse e começasse a fazer, a gente estaria até hoje esperando, porque ó, terra quando não é demarcada, não existe escola, não existe posto de saúde, não existe nada. É uma terra abandonada ali. É tanto que a gente teve um projeto da água aqui, nossa, pela SERB, 4 anos atrás. Aí, ó, esse é terminando a escola, tá vendo? Isso aí é a construção da escola. Hoje tem uma escola com 4 salas de aula, com 2 banheiros, uma varanda grande, tem uma sala de professores, uma biblioteca e uma sala de reunião. E, assim, isso aí é resistência, é você resistir, né? Porque... E essa escola foi feita, eu era ameaçado. Ó, isso é no telhado, ó. Eu subi, olha atrás para você ver a mata que a gente existe ainda, que é o único local aqui dessa região de Porto Seguro, onde você vê árvore, é onde está os pataxó. Olha lá, você vê que a gente preserva, né? Que metade do nosso território é reserva, porque a gente precisa da mata, né? Onde está nossa cura, né? Nosso remédio, aonde a gente faz nossos auê, aonde a gente tem nossos pássaros, nossos bichos, né? Ó, a gente pintando a escola. A Escola Municipal Victorino da Purificação. Essa aí é eu e meu cacique, que eu sou o vice-cacique, né? Esse é meu cacique, tá vendo? A gente pintando, fazendo desenho indígena. Essa janela a gente tinha ganhado aqui na aldeia. Como era de vidro, a gente colocou. Mas é tudo doação da aldeia. Então, assim, é muita honra você... Ó, a escola, tá vendo? A gente fez um caminho de bromélia. Hoje a nossa escola... É uma escola que funciona, a gente tem 150 alunos. A gente tem um transporte que a gente sai pegando as crianças, né? Porque é um território grande, é a areia Mussurunga. E às vezes atola, a gente vai, empurra e funciona. É uma escola linda e foi feita pela comunidade. Se não fosse o cacique, eu e a comunidade, a gente estaria até hoje esperando. Então, assim, isso é resistir, entendeu? É você se unir. A gente tem um posto de saúde também dentro da escola, que a gente tem uma equipe médica, e essa equipe atende todas as aldeias pataxó aqui. Eu acho que são mais ou menos 8 aldeias que a gente tem aqui próximo, e essa equipe tem uma psicóloga, tem uma médica, tem uma ginecologista, tem um cardiologista, e eles atendem em 15 em 15. Cada 15 dias a gente tem um atendimento no nosso posto de saúde, porque às vezes tem casos que você precisa
do médico, né? Pelo menos. Aí, em 15 a gente tem um médico, né? Um clínico geral, tem uma ginecologista, tem uma psicóloga, porque tem muitas pessoas que não aguentam a pressão, tem que passar por psicólogo. E a gente vive num território que não é demarcado. E é um território que está há anos esperando só uma assinatura para poder demarcar. Foi feito um estudo com o GP, né, que vocês sabem que, além de tudo, tem que vir uma pessoa, né, que é o doutor Rodrigo, fazer o estudo da terra, tudo, sendo que é terra indígena, né, que a gente morreu, nosso avô, nosso bisavô ali, mas eles vêm fazer o estudo. Aí foi aprovado, é uma terra indígena, e aí passa, aí vai vir dar uma fiscalizada na terra para depois ir sair no Diário Oficial, para depois homologar, para depois demarcar. Assim, é um processo que assim é fora da realidade, gente. É porque a maioria dos palestrantes, eles não levam tanto esse sofrimento nosso, porque eles querem falar mais da nossa medicina, né? Dos valores que a gente tem, né? Mas ninguém fala da nossa resistência dentro do nosso território. A gente tem que resistir, tem que construir. A gente tem muita união. Se um parente precisa, a gente vai lá e faz. E a gente tem muitos que não tem muito dinheiro, né? Que é muito pouco, que vive da pesca. Isso aí foi o primeiro dia de aula. Ó. Eu tô com é todo mundo indígena. São as professoras, né, que saíram da aldeia para estudar, porque todos têm que ser formados. Aí tem professora, tem merendeira. Essa é a equipe da escola quando a gente abriu. Essa é uma foto bem emocionante. O cacique não está aí na foto, né? Mas essa é uma foto do primeiro dia da escola, a gente se unindo. E era bem bonito no início, porque a gente pescava, fazia o peixe assado, dava para os alunos, fazia uma farofa em casa, levava, fazia tapioca. Então, até a merenda, era uma merenda que a gente fazia e levava no início, né? Antes da prefeitura entrar para ajudar a gente. Eu fui merendeiro, eu fui professor na escola, então a gente é unido, né? Um dá a mão para o outro para começar, né? Essa camiseta aí a gente conseguiu de doação, a gente botou o logo da nossa aldeia. Isso é resistência, né? E hoje é uma escola linda. A gente é um dos lugares que eu mais me emociono. Como eu moro só, eu vou muito na escola comer, né? Elas sempre guardam minha comida. Essa eu não estou enxergando, porque eu mandei umas fotos, deixa eu ver. Ó, essa foto aí ainda ia rebocar a escola. Isso aí era no final da tarde, que a gente sempre fazia uma farofa, sentava, comia no final da tarde e fazia uma foto. Isso aí era no mutirão. Essa caixa no chão é onde ficava a água que a gente pegava para fazer a massa de cimento, né? Porque a gente mora numa aldeia que é Mussurunga. Então a gente tinha que carregar essa água até aí. Aí depois a gente fez um poço aí. E aí a gente teve um projeto de água pela SERB, de 4 anos. Em plena pandemia veio uma ordem judicial, proibiu nossa água, né, que eles tinham feito um poço de 74 metros de profundidade e a água já estava para análise. Foi embargada a água. Aí a Neoenergia, né, que é a empresa de energia elétrica, estava dentro da aldeia colocando os postos e os padrões nas casas, né, para a gente ter nossa luz, né, pagar. Porque a gente tinha ganhado um transformador, porque tinha uma luz da Neoenergia que passava dentro do nosso território. E aí a gente fez uma troca. Eles davam um transformador para a gente usar para ter luz, pelo menos uma lâmpada, e eles deixavam o fio passaria por dentro do nosso território. Só que a luz era muito fraca, então a gente não podia ligar um ventilador, ninguém tinha geladeira, e aí a gente fez esse projeto. Quando a Coelba entrou, que foi colocando os relógios funcionando, veio essa ordem da justiça e embargou. A gente ficou 2 anos sem água, sem luz, aí a gente cavou um poço, fez uma vaquinha, compramos uma bomba na época de R$6.000, e a gente teve água até quando foi liberado pela SERB para continuar o projeto. E a luz... Ficou 20 casas da aldeia com a luz, né, com o relógio pagando a luz, que a gente paga a luz também. Eu tenho até minha conta de luz aqui. Não é de graça. Eu pago 100, 80, 120. Todo mês eu tenho lá meu talão de luz, igual todo mundo. E aí eu ainda fui azarado, né, de ter a luz inaugurada na época, porque desde aquela época eu pago luz. E aí depois a gente conseguiu ampliação de rede, mas indo para Brasília, indo para Coelba em Salvador. E hoje a gente tem uma luz boa na nossa aldeia, todo mundo paga a sua luz. A gente está tentando ver se faz taxa
rural, porque não é, a gente paga uma luz cara. Aí a gente fez a inauguração da água, que é da SERB, né, que é um poço de 74 metros, é uma água pura, uma água boa, que foi um projeto bem caro, que foi finalizado agora no meio do ano. A gente tem uma água potável para beber, a gente tem uma escola, só rua ainda que a gente está arrumando, porque é Mussurunga, então a gente tem que pegar caçamba de terra, jogar, para poder andar, né? Essa foto aí... Ó, a gente traz muito curso. Esse curso aí foi um curso que eu fiz agora de piscicultura. Mesmo eu sabendo as marés, sabendo pescar, sabendo tudo, a gente leva cursos para a nossa escola para as pessoas para ter um reconhecimento, entendeu? Porque a gente é indígena, se a gente pega um papel desse, se a gente está lá, a gente se sente um doutor, entendeu? Então, isso aí foi um curso de piscicultura. E aí, no encerramento, elas vieram, a gente fez uma foto, tem uma foto com toda a comunidade que fez o curso. É um curso que a gente está preparado para trabalhar com tanque de peixe, é piscicultura, né? E setores que peçam diploma, né? A gente tem um diploma, esse é o meu, tá vendo? Fiz um curso longo, e aí fiz até um curso de direitos humanos. Eu faço muito curso, né, para poder aprender, porque eu não terminei a escola, eu não fiz nem o segundo grau. Eu terminei no segundo ano. Na época que eu fiz era até magistério, porque eu tive que sair da aldeia para estudar. Porque se a gente não sai para estudar, a gente tem medo também, né? Então a gente precisa entender, estudar para a gente saber dos direitos que a gente tem, né? Para a gente poder resistir, né? Porque se você fica com medo, se você não sabe os direitos, você acaba tendo medo, né? Então é isso que o povo indígena criou. Ó, isso aí é um Elomar Terena, é um terena. Isso aí tem 2 anos atrás, que ele veio dar uma aula de agroecologia que eu fiz. E essa foto acho que tem 2 anos, chama Leomar, tem até o nome embaixo, é um terena. Ele ficou um tempo aqui no nosso território. Ele é bem conhecido, porque ele viaja muito o Brasil para dar esse curso. Aí, através desse curso, também aprendi muito também, né? Porque tem muito conhecimento de outros povos que ensina a gente, né? Ele é um terena. E ele é bem conhecido, porque eu lembro que... Ó, isso aí foi uma reunião no Ministério dos Povos Indígenas, esse aí é meu povo, todo mundo é cacique. Tem esse de blusa amarela, que é uma aldeia demarcada aqui, que é a Reserva da Jaqueira, que é o cacique Ciratã. Tem esse de cocá amarelo aí, que a aldeia dele é demarcada, chama Cacique Louro, é onde tem a cruz, que teve a primeira missa no Brasil. Aí os outros são todos caciques esperando demarcação. Aí tem a presidente a ministra, né, dos povos indígenas, que a gente tem um ministério, mas não adianta muita coisa, né, porque a partir do momento que ela entrou no ministério, ela virou governo, né, ela não tem poder, então a gente tem um ministério de decoração, né, nada avançou muito depois do ministério, né. Aí eu até fiz o print, porque foi eles que postaram essa foto, tá vendo? Vocês veem em cima que eles postaram no Instagram. Eu, assim, se eu for contar minha história, eu acho que dá para fazer acho que 1 ano de palestra, viu? Porque a nossa aldeia aqui, a gente teve um assassinato que deu até muita repercussão no Brasil, do Vitor Braz. Vocês botaram no Google aí, vocês lêem. Foi dentro da minha aldeia. A gente foi com ele reclamar de um som, o cara deu um tiro nele aqui no pescoço, ó, o filho da pajé. Morreu na nossa frente. Aí teve o Iris Braz, o filho da pajé, que fazendo um artesanato, levou um tiro na coxa, morreu, que a gente não sabe até hoje quem foi. Aí em Barra Velha lá, mataram 2 indígenas na pista de moto. Aí a gente foi para Brasília procurar justiça para saber quem foi. Se eu falar para vocês quem foi, quando a gente descobriu que eles vieram fazer a operação, a gente até hoje não acredita. Um policial da polícia de Porto Seguro e um policial de Itamaraju. 2 policiais militares, dias de folga, trabalhando para um fazendeiro, foi lá e matou os 2 indígenas. A gente só descobriu porque a gente foi em Brasília pedir reforço para vir fazer investigação, porque senão não ia descobrir. Aí mataram um Gustavo Patachó, de 14 anos. Acho que isso tem 3 anos. 14 anos. E aí a gente foi para Brasília buscar, para investigar, precisava saber. Aí foi um policial da CAEMA. A CAEMA é um tipo de polícia. Então, assim, se você parar para pensar, eles estão para proteger a comunidade. É um povo que é pago para proteger o, né? Proteger o povo, né?
mesmo eles estando de folga, então, assim, você para pensar se a gente confia. Assim, é história, gente, de filme de terror. Então, esse nosso território foi considerado, aqui esse território sul da Bahia, foi considerado um dos territórios que sofria mais violência dos direitos indígenas. Então, assim, teve muito assassinato muito próximo das datas. Quando mataram, primeiro mataram o Gustavo de 14 anos, depois matou o Samuel com o outro na moto, aí depois mataram o Vitor aqui, depois mataram... Assim, são aldeias muito perto, e são aldeias que a gente tem parente. Então, o assassinato aqui na minha aldeia foi em um mês, matou um, que era o neto da pajé, e num mês depois mataram o filho. Aí, outro mês depois, mataram o outro neto dela. Então, assim, são mortes muito próximas e que a gente fica sem resposta. E aí você vai lá e pega um filho de um prefeito, filho de um deputado. No mesmo dia descobre. Então, assim, é muito triste a gente ter que suportar essa dor, né? Que a gente fala, né? Chega de sangue indígena, né? Que todo dia, se você olha, estão derramando sangue de um indígena. Aqui, graças a Deus, depois dessas mortes, deu uma acalmada, né? A gente não tem mortes assim graves, mas a gente é ameaçado. Tem uma das fotos que eu não sei, ó, isso aí é uma luta, ó, isso aí, na verdade, é cultura, né? A gente sempre pega todo mundo se traja, tá vendo os homens tudo pintado de ouro-pum, de tanga, a gente faz os homens todos iguais e as mulheres iguais. A mulher passa o barro amarelo e faz a pintura diferente. Isso é rituais que a gente faz para fortalecer nossa força, né? Rituais ancestrais, né? Esse aí é bem antigo. É tanto que eu não tenho nem esse cocá mais. A bolsa eu tenho. Essa bolsa é jaguatirica, é uma onça, é um gato do mato, né? Que é parecido com onça. Que quando a gente acha morta ou atropelada, a gente pega. É tanto que aqui no Povo Pataxó, eu acho que deve ter umas 15 ou 20 bolsas dessa, é bem rara. Tá vendo? Isso aí era um. Eu ganhei um prêmio em Porto Seguro, né? Tava tendo um edital, eu ganhei o prêmio do Mestre dos Saberes em Porto Seguro. Eu ganhei tem um ano. E fui convidado também para o Brasília Week em Nova York. Eles tinham divulgado, aí tem um problema lá com eles. E aí eles até fizeram uma nota. Eu sou uma pessoa que tem até bastante sorte na vida, viu? Mesmo sendo indígena. E aí tem uma foto aí que foi em janeiro. Eu recebi uma ameaça de morte via celular. Ó. Isso aí foi um convite que eu recebi por uma lei Paulo Gustavo, o lançamento da lei Paulo Gustavo em Salvador, lá no Teatro Castro Alves. Aí eu fui, fiquei até num camarote. E essa foto é uma foto linda, porque é uma mistura de cultura. Tá vendo? Juntou. Eu era o único indígena trajado, né? Porque o indígena, quando ele sai, ele põe só um colarzinho ou um cocá. E geralmente, eu vou com minha tanga, vou com minha pintura, vou descalço. E essa é uma foto linda, tá vendo? É uma foto que mostra a resistência, a riqueza do nosso país, né? Que é a nossa cultura, né? Essa foto é uma foto bem linda. Tem uma foto aí que eu coloquei de uma ameaça que eu recebi, que eu não sei se o Denis vai pôr aí. Isso aí é um quadro, tá vendo? No gabinete do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, ó. Ele tirou uma foto com alguém e uma foto minha tá lá no fundo, tá vendo? Isso foi um ponto em Brasília, quando a gente estava ameaçado de morte. Ele ficou sabendo e foi lá no lugar onde a gente estava. E vocês sabem que quando a gente vai para Brasília, a gente leva uma barraca de camping, a gente leva uns peixes secos, leva umas bananas da terra verde, e aí a gente leva prato, copo, a gente para na estrada, arranca umas lenhas, né, para fazer uma fogueira. E a gente às vezes sofre muito, né, porque chove, a gente leva lona para cobrir a barraca. Aí às vezes chove e alaga, a gente tem que desmontar a barraca. Então, assim, a vida do indígena não é fácil, não. Eu mandei umas fotos até dos acampamentos lá em Brasília, a gente sem água, a gente tem que sair para... Porque a PIB, eles têm até uma... Ó, isso aí foi em Salvador. A gente foi levar um projeto para a Secretaria de Cultura, e aí eu fiquei emocionado porque tinha na mesa meu nome, né? E para a gente é uma honra, né? Você sentar numa mesa, você se sente importante, né? Você tem uma plaquinha com o seu nome, que isso aí geralmente é para doutor, é para quem está deputado, né? Aí eu fiz uma foto, que era até o secretário fez até um vídeo que falou que eu tinha ganhado o Mestre dos Saberes em Porto Seguro.
Fiquei tão feliz que eu tirei até a foto da plaquinha, né? Que a gente vê nosso nome aí, porque geralmente a gente vê nosso nome só em jornal falando, né? Ah, porque o índio aprontou, porque o índio, que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre está em jornal, jornal de notícia ruim, de morte, né? Acho que a gente nunca elogia nós, né? A não ser o dia do índio, né? Que eles falam tanto, né? Mas tirando o dia do índio, a gente só vê em página policial. Então, para a gente é uma honra a gente ver nosso nome escrito, né? Numa mesa, sentada, com uma pessoa servindo nós, né? Com um café, uma água. A gente se sente bem importante, né? Numa reuniões dessa. Aí eu tirei uma foto, tá vendo com a plaquinha com o meu nome? Fábio Pataxó. Eu mandei bastante. Ó, isso aí é um mutirão do lixo que a gente faz, né? Porque a gente, além de cuidar das matas, o ser humano, ele vai para a praia, ele joga tudo na praia. Aí vai lá para os corais, vai para os mangues. E o oceano é muito importante, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de fazer mutirão, tá vendo? Esse mutirão aí, eles estavam separando o lixo. Tanto que foi por uma chamada baleia azul. A gente descobriu nesse mutirão, esse mutirão aí que eu mandei a foto, a faculdade fez até uma exposição. A gente achou caixa de leite alemã, achou garrafa de conhaque chinês, água mineral francesa, tudo nesse lixo, porque no caso veio pelo mar, entendeu? Não foi um gringo que trouxe uma caixa de leite alemã para cá e tomou aqui e jogou. Então, assim, esse dia eles fizeram até uma exposição à Faculdade de Porto Seguro, mostrando, né, a distância daqui para os continentes, que o lixo veio de lá para cá. E aí foi nesse mutirão que a gente achou. E nesse mutirão eu achei estranho, que eles estavam separando o lixo com tanto cuidado, que mesmo a gente catando o lixo, eu falei, gente, esse povo é bem doido. Aí depois eu entendi o porquê. Porque achou lixos que era de outros continentes. Tem lixo aí da Tailândia, do Japão, nesse meio aí. E aí eles fizeram uma exposição na faculdade aqui, a distância dos continentes, que o lixo veio para cá, para você ver como o mar traz, entendeu? E você vê que a gente é bem indígena, a gente descalço, luva é porque não tem, eles obrigam, né? Mas descalço eu tava aí esse dia. Eles põem uma lona, né, para separar os lixos, né? E se você for ver, a maioria do lixo é turismo, não é o nosso lixo. Você acha é protetor solar, é pulseirinha de festa, é garrafinha de água mineral. Então, assim, a própria pessoa que se diz ter cultura civilizado vem para o nosso território e deixa o lixo. E aí fala que a gente que não é civilizado. Então, assim, tem horas que a gente até dá risada, porque a gente ainda tem que limpar o lixo das pessoas que vêm para cá, né? Isso aí é uma das... A gente faz muito mutirão na praia, né? Limpando, né? A gente sai coletando. Eu mandei hoje bastante foto para a Aline aí, que, na verdade, essa palestra tinha que ser uma... Depois até falar com o Dani, que essas palestras tinham que ser mais longas, porque, assim, é tanta coisa para contar. Ó, e ali foi um seminário, aquela. Isso aí, eu fui convidado para... A primeira vez, que eu nunca fui no carnaval na minha vida. Fui convidado para o Salgueiro, né, que tinha a escola indígena. Aí fui, que eu trabalhei muito tempo com cozinha, eu sou chefe de cozinha. Aí fui convidado para cozinhar na Ana Maria Braga. Aí fiz uma moqueca de caju. Mas se você olhar meu braço, eu estou falando da morte da nega. Então, aonde, qualquer espaço que eu estou tentando levar minha mensagem, entendeu? Porque eles cortaram minha fala quase toda, porque eu não vou ficar rindo numa televisão, sendo que o meu povo está ameaçado, está de luto, né? Ó, meu braço escrito, Nega Pataxó Luto, tá vendo? E eles não passaram no programa. Só meu maracá, e teve uma hora que eu levantei o maracá e meu maracá estava escrito, Povo Pataxó em luto. Porque a gente tem que... Por isso que eu fico agoniado quando eu vou dar a palestra e meu microfone não tem voz. Parece que é uma perseguição até do Google Meet. Aí tem uma foto anterior, que é que eu fui agora. Maracá. Eu consegui mandar mensagem no maracá, porque todas as minhas falas que eu falei sobre o nosso território, que é o Ivo, né? Ó, isso aí é lá, outra reunião, só que essa eu acho que é mais recente. Que a gente sempre está em reunião, né? Isso aí eu estou assinando um documento, que é uma foto até bem bonita, né? Se sentado com os caciques, numa mesa com uma ministra, né? É uma foto que, para a gente se sente bem importante, né? Eu mandei bastante foto para a Aline hoje.
Ó, isso aí foi acho que foi o ano passado. Eu fui proibido de participar isso aí pelo programa, porque era um encontro, né? Aí tinha os povos indígenas, tinha escritor, foi um encontro bem lindo que eles estavam falando do abraço, né? Eu fui proibido pelo programa de ir porque eu estava ameaçado de morte. Eu tive que fazer uma videoconferência desse programa, que foi lindo, que veio gente de outros países, era um encontro, né? De música, de aí tinha a parte dos povos indígenas, né? Foi bem, bem bonito. Eles vão fazer agora a segunda. Aí esses são os caciques daqui, tá vendo? O Biraci é um bem sábio também, que ele é da medicina, o primeiro. Aí tem o Raoni, que é um primo meu, que é de Barra Velha, que também é bem sábio. E Turi, essa que eu falei que fazia o óleo de almesca, que eu mandei aí no grupo para alguém. Essa que é da medicina, que ela faz óleo de almesca, ela faz bastante medicina natural e ela vende. Que ela esses dois aí do lado são primo meu, mas moram em Barra Velha, aonde mataram os dois lá de moto e o Gustavo, que é uma região que tem muito conflito, que é fazenda, né? A minha aqui eu já não tenho fazenda, a minha já é hotel, a briga já é inspecção imobiliária, né? Que é o turismo. Lá já é fazenda, porque lá já é mais reservado. Ó, isso aí eu fui convidado esse ano para o Instituto Anísio Teixeira para a parte dos saberes, né? Para falar da importância da alimentação indígena. Aí eu escolhi o tema a mandioca, né? O aipim, porque a mandioca a gente faz o beiju, faz a farinha e a gente tem a nossa bebida ancestral que chama cauim. A gente faz com a mandioca, a gente cozinha a mandioca, deixa ela de molho 3 dias, ela fermenta e aí a gente põe um pouquinho de mel e a nossa bebida ancestral, né? Porque ela fica um pouco alcoólica. E a gente usa em todos os nossos rituais, tudo a gente usa. Chama cauim. K-A-U-I-M. E esse cauim é a bebida sagrada do povo pataxó, né? Que cada etnia tem sua bebida. Eu ia até perguntar para o Antônio qual é a dele, né? Eu não sei Eu sei que os tupinambá também é feito com a mandioca, mas eles colocam jurema, eles colocam mais coisa. Aí as outras etnias eu não sei. Eu sei que o pataxó chama cauim. É feito com o aipim, né? Que a mandioca, na verdade, é brava, né? O aipim. Você cozinha o aipim, põe um pouquinho de mel e deixa 3 dias, 4, 2. Se deixar 4 dias, ele fica mais forte, entendeu? Aí a gente coa e a gente, nos rituais, toma. Aí ele fica alcoolizado, né? Se você tomar 2 copos, você fica meio alegre demais, né? E a gente usa sempre em rituais. Todo o nosso auê a gente tem. E aí eu falei do cauim e fiz uma tapioca, né? Que é o beiju, né? Aí isso aí foi lá no Instituto, que eu fiquei 3 dias lá. Essa do meu lado é uma cacica tupinambá, que chama Renata. É do território tupinambá de Abrange. Essa que está com a touca do meu lado. E ela também sofre. Esse dia, a aldeia dela botaram fogo lá e eles tiveram que sair. Aí a gente socorreu, todo mundo, dois, foi o ano passado. Aí foi lá, construiu de novo, está lá viva. Mas, assim, todo o povo indígena sofre. E ali do lado é a equipe é aluno. Teve uma TV lá que filmou. Isso foi esse ano. Isso aí é em Brasília, foi esse ano. Ó. A gente sempre faz também de papelão mesmo, demarcação do povo pataxó, porque é o povo de frente, né, que aqui foi onde chegaram, e a gente sempre tem uns cartazes assim, né, que nossos direitos não estão à venda, né? O dinheiro não compra, né? Ó, isso aí, acho que isso aí é lá no Carnaval, ali no isso aí foi lá na escola. Como eu estava pela primeira vez eu fui no Carnaval, e aí eu desfilei junto, né? É uma passarela gigante, e é tanta gente que a gente fica até com medo, né? Aí esses carros Gregório, não sei como chama, era tudo indígena, entendeu? A gente se sentiu até homenageado, viu? Porque você vê um desfile todo falando do indígena. Tem um vídeo que é lindo, que mostra até um indígena socorrendo o filho, aí vem uma pessoa com a metralhadora e começa a atirar nele. Isso num carro, assim, de chorar. Porque é a nossa realidade, né? É um dos carros Gregório, que é a Salgueiro, isso aí. Isso aí foi o desfile que eu participei esse ano. Eu ganhei o desfile, ganhei hotel, ganhei tudo, né? Foi assim, pela primeira vez que eu fui para um carnaval. Isso aí foi uma foto que eu tirei que fala, né? Que o planeta está nas nossas mãos, né? Aí faltou
uma pessoa branca, faltou um negro, né? Faltou todo mundo, porque não está só na mão do indígena, né? Eu acho que o planeta está na mão de todos nós, né? Se a gente não se cuidar... Então, eu gosto muito de fotografia, né? Eu fiz fotografia também, que eu amo, eu sou doido para fazer curso de fotografia. Eu sempre fui amador, mas eu amo foto. E essa aí eu estou na praia segurando o mundo, né? Eu acho que o povo indígena é o que mais segura, né? Porque nós somos 5% da população do mundo, do planeta. Mas conseguimos preservar 83% da biodiversidade do planeta. Imagina, a gente é 5%. A gente conseguiu proteger 83%. Então, você imagina se a gente fosse 10%, 20%. Tem uma, Aline, que era da minha ameaça, que tem meu nome ali, que me ameaçaram, falaram que minha cova estava pronta. Aí eu só sei que isso aí foi investigado, e vai, e vem. Assim, é muita ameaça que a gente recebe. Então, assim, eles tentam enfraquecer a gente, só que a gente é forte, né? E a gente sempre fala, né, que quando a gente morre, a gente vira semente para... O Pataxó tem uma frase, né, que fala que corta o nosso tronco, mas não corta a nossa raiz, né, que a gente brota. Eu só sei que conseguimos resistir, né, gente? A gente é os povos indígenas, né? Agora está cada vez criando mais força. A gente conseguiu recuperar e manter. Nós somos 340, eles falam 310, 340, né? Diferentes povos indígenas no nosso país, né? A gente, mesmo sofrendo tanto, a gente tem 180 dialetos. Tem o Pataxó, tem o Tupi, tem assim, imagina você ter um país com 180 línguas. Então, assim, é um país rico em cultura. Mas você tem um país com 340 povos indígenas. Isso que a gente sabe, né? Porque cada ano eles vão descobrindo. Era 310, vai aumentando, né? Tem 340 povos indígenas no Brasil. Então, é um país rico, né? Só que eles não sabem a riqueza que o país tem, né? Eles vão destruindo a própria riqueza, né? Que são os povos indígenas, né, que é a nossa Amazônia, né, que a gente é considerado o pulmão do mundo, né, que a Amazônia, a maioria da parte da Amazônia está no nosso país, né, e por isso que eles falam essa frase, né, que onde o índio está, a mata está em pé, né, porque a gente depende dela para viver. E o branco não, o branco quer cortar ela para criar gado, para... Eles pensam no dinheiro, mas eles não pensam na natureza. E a gente não, a gente pensa na natureza que a gente vive dela, né? Você põe a gente na mata, a gente sabe todas as frutas que come, toda a semente. A gente sobrevive na mata, né? A gente tem nossa cura, nossa sabedoria, tudo da mata, né? É tanto que a gente conversa com as plantas. A gente, quando vai arrancar um mato, eu falei isso, né? Para fazer um chá, você não chega lá e arranca a folha. A gente pede licença para a planta. A planta é uma vida. É tanto que eu escutei já até branco falar, né? Que tem gente que tem a mão ruim, vai lá, arranca uma muda, a planta morre, né? Porque é vida, gente. É vida. Você tem que cuidar, né? Você vê que a própria natureza ela faz isso, né? A fruta cresce, dá flor, dá fruto, cai e brota de novo do lado. Certo. A gente está muito bom, porém a gente vai ter que encerrar porque nós já passamos bastante do tempo. Muito obrigado, Fábio. Quem Realmente é a Aline? É a Aline? eu mesma. Ô, Aline, só mais um pouquinho. Ó, agradecer a todo mundo, gente. Dizer que nós somos a importância nossa no planeta, né? Nós somos a natureza e todo mundo se conscientizar. Graças a Deus a gente está tendo uma geração nova que já vem já com a cura na mente, né? Eles sabem da importância. E agradecer a todo mundo. Se eu for contar aqui minha vida aqui para vocês, Ave Maria. É tanto que eu estou escrevendo um livro. E aí, eu até passei uma vez aí, eu tenho um Instagram, dá para vocês olharem, é Cacique Fábio Pataxó. E agradecer a todo mundo, agradecer Denis, agradecer a Aline, agradecer Antônio aí, que quando ele for fazer a palestra eu quero assistir também, que é outro, deve ter uma sabedoria, né, porque ele nasceu em aldeia também, é outra etnia, mas a gente usa muito esse termo parente, né, porque todos nós somos parentes, né, aí a gente fala o Brasil é terra indígena,
é no sentido que era indígena, né? Era todo mundo de vocês, se forem buscar seu histórico, nem que seja uma tataravó de vocês, é indígena. Então, o Brasil tem sangue indígena nesse sentido, entendeu? Todos de vocês aí, se vocês fizerem uma busca na história de vocês são indígenas. Você tem nem que seja 20% do sangue é indígena. Então, assim, pegar, abraçar a causa indígena, abraçar os indígenas, porque eu acho que a única solução para a crise climática é demarcar as terras indígenas para proteger o povo indígena, né? Então, gratidão a todo mundo, gratidão a Aline. Tá? Precisarem de mim, estou disponível. E é resistir para existir, né? Ficou em aberto, né? Esse assunto e os demais. Então, é um convite para o futuro. Vai estar em contato com o senhor Fábio. Deixa alguém fazer alguma pergunta, não, Aline? Abrir rapidinho. A gente vai deixar pelo menos duas pessoas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou. E também já deixar também o convite para o Antônio, né, que ele quer participar do povo dele. A gente vai estar entrando em contato com você, Antônio, pelo WhatsApp, e a gente vai marcar também palestra com você, para você falar do seu povo. Agora não deu de ouvirmos você, porque a gente já tinha marcado com os demais, né? Marcado com o Fábio e com os palestrantes desses 21 dias. Porém, nós vamos marcar futuramente mais palestras, mais encontros cultural. Como o Denis tinha falado no início, nós almejamos, né, deixar sempre funcionando, não só uma vez por ano, ter esse intensivão, né, de 21 dias, mas toda semana. A gente gostaria de ter um povo, né, tendo voz. Então, vou dar a oportunidade para duas pessoas falarem, porque já está muito tarde e a gente tem que cumprir os horários. Então, duas pessoas podem tirar dúvidas ou acrescentar. Pode levantar a mãozinha para me identificar com as pessoas que querem falar. Pode falar, Célia. Uma palestra e tanto, né? Muito conhecimento, muita resistência para preservar a identidade indígena, as raízes ancestrais, a cultura. Isso é maravilhoso, né? Saber que temos ainda, dentro das comunidades indígenas, pessoas que resistem dessa forma, né? Como o cacique Fábio e outros que a gente pouco conhece. Mas eu estou ansiosa, cacique Fábio, para ler o seu livro. Torço para que consiga publicá-lo o mais rápido possível, né? E espero que logo também consiga realizar o seu sonho de se formar numa universidade. Apesar de que eu acho que você já tem vários diplomas, né? É mais que formado na sua cultura, mas um diploma, né, sempre é bem-vindo, de curso superior. Parabéns, viu? Sucesso. Ao ele, sim. Obrigada, Célia, pela participação. Mas alguém quer falar alguma coisa? Está com dúvida? Quer fazer uma pergunta? Parece que o povo ficou satisfeito. Isso foi bastante conteúdo, muita história mesmo, muita experiência. Então, gente, eu vou só falar para vocês que todas as palestras elas foram gravadas. Você que não conseguiu participar de todas as palestras, você pode estar entrando em contato ou comigo ou com o Denis, solicitando, que a gente vai estar passando para vocês, que vocês poderão assistir, né? As palestras. Também tem disponível um certificado para aqueles que desejam, de 15 horas,
E também vocês, se quiserem, vocês podem estar solicitando também no nosso privado, meu ou do Denis. E agradecer demais o vice-cacique Fábio por ter toda a experiência passada para a gente e já deixar o convite aberto para os próximos encontros. Agradecer a cada um de vocês também, porque, no caso, se não tivesse vocês, não teria como acontecer também isso, né? E a oportunidade de dar voz, né, para o povo indígena. Então, agradeço a cada um de vocês. Fiquem atentos no grupo. O Denis passou um link do grupo nas mensagens do chat. Se vocês quiserem, se não tiverem todos no grupo, pode entrar por lá. Fiquem atentos no grupo que nós vamos estar enviando novidades e esperamos que toda semana possamos ter um encontro. Por enquanto, está encerrado, foi só esses 21 dias, mas estamos organizando para que o Intercultural Online ele cresça, né? Então, obrigada a todos, tenham uma boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço, Fábio. Um abraço, Rogério, Antônio, Aline. Boa noite. Tchau, gente. Jéssica. Nosso Criador abençoe a todos. Ao ele. Deus abençoe vocês também. Ao ele. Muito obrigado.